Bom dia, tudo bem? Aqui estou mais uma vez com vocês para trazer uma mensagem da parte de Deus para as nossas vidas. E eu creio que nesse momento Deus vai estar falando conosco, nos ensinando um pouquinho mais a sua palavra. E eu gostaria que neste momento você fechasse seus olhos e pedisse a Deus que Ele falasse com você, amém? Feche seus olhos junto comigo. Espírito Santo de Deus, neste momento, meu Pai, eu me coloco em oração para que o Senhor venha, ó Deus amado, falar conosco nesta manhã, nos ensinando da Tua palavra, nos ensinando a Tua vontade, nos ensinando, Senhor, muitas vezes como devemos proceder no nosso dia a dia, como devemos falar com as pessoas, como devemos nos mostrar, Senhor, para as pessoas. Qual é a Tua vontade, Senhor? O que devemos aprender, meu Pai? Venha nos ensinar, Espírito Santo. Que nós estejamos receptivos à Sua voz, que nós estejamos, ó Deus amados, abertos, os nossos ouvidos espirituais, Senhor, para ouvir e aprender um pouquinho mais a Tua palavra, ó Deus. Tira de nós, Senhor Jesus, tudo aquilo que nos impede, ó Deus, de avançar, de crer nas Tuas promessas, ó Deus. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Bom, Deus falou comigo e pediu para mim passar para vocês este versículo, que diz assim, em Mateus 21. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só farei o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, erga-te e precipite no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Sabe, uma coisa que eu tenho avaliado muito na minha vida é a fé que eu tenho praticado. Muitas vezes a gente deixa os problemas minguar a nossa fé. Não quer dizer que a gente não tenha fé, mas muitas vezes a nossa fé não tem sido pautada suficiente na palavra. A gente começa a olhar as circunstâncias, a olhar o medo, a olhar a tristeza, a olhar as preocupações. E a gente começa a limitar o poder de Deus na nossa vida. Sabe, muitas vezes o que nos impede de ajudar as pessoas que estão à nossa volta é a nossa falta de fé mesmo, sabe? De deixar o poder de Deus agir através da nossa vida, não através do nosso falar. Mas muitas vezes a gente quer falar da palavra para a pessoa, a gente quer mostrar Deus, mas a nossa fé, a nossa vida não está condizendo com aquilo, né? Às vezes a gente deixa a nossa preocupação falar mais alto, às vezes a gente deixa os nossos medos falar mais alto, a nossa insegurança, e o poder de Deus ele começa a ficar limitado. O poder de Deus ele começa a ficar estagnado. Não, a gente não consegue ver resultado. Por quê? Porque o nosso medo está sendo maior que a nossa fé. Né? E o que eu quero dizer para você? O que Deus fez na minha vida e o que Deus pode fazer na sua. Todas as vezes que eu deixava a minha preocupação falar mais alto, os meus medos, eu estava limitando o poder de Deus. E isso é muito ruim, porque o que vai fazer o outro ver a referência de Deus em nossas vidas não são as nossas palavras, mas as nossas atitudes, aquilo que Deus quer realmente mostrar, né? E assim, Deus tem mudado muito o meu casamento, Deus tem mudado muito o meu dia a dia. Por quê? Porque muitas vezes, quando eu quis falar, eu me calei e eu criei de uma forma tão grande no poder de Deus que eu passei a ver resultados. E não só eu ver resultados, mas as pessoas que estão à minha volta também. Porque eles começam a ver diferença nas minhas atitudes, no meu modo de falar, no meu modo de agir, né? E isso tem trazido um grande resultado. Por quê? Porque não são as palavras que vai mudar, mas a nossa fé, o nosso proceder.
e as nossas obras, porque a Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta. E quais são as obras que Deus espera de nós? É exatamente isso que eu quero dizer para você. Às vezes é a gente calar quando quer falar, é a gente falar quando a gente quer calar, é a gente ter sabedoria no nosso modo de agir, né, com as pessoas à nossa volta, é a gente ser manso, é a gente ter paciência, é a gente ter amor, a gente ter calma, porque muitas vezes a gente quer fazer, mas a gente se precipita em fazer e às vezes faz sem sabedoria. Então, a nossa vida, ela é a referência que Deus quer para mudar a vida da outra pessoa que está nos observando. E a gente é observado. Quando a gente é um conhecedor da palavra, quando Deus já agiu na nossa vida, em alguma área da nossa vida, e as pessoas, elas nos observam. Elas nos observam porque nós somos a referência. Às vezes, a nossa vida transformada, às vezes não, na maioria das vezes, a nossa vida transformada é o que vai salvar a outra pessoa. Não é você pegar a Bíblia e tentar enfiar na cabeça dela, mas é a tua vida, é a tua atitude que vai ficar ali como uma digital de Jesus para aquela pessoa um dia ser tocada, um dia ser transformada, falar assim, nossa, eu quero ser como fulano, porque fulano agiu assim em determinada situação, eu também posso agir, eu também quero agir. Se fulano venceu esse vício, eu também posso vencer. Se fulano conseguiu esse emprego, Deus abriu essa porta, para mim também pode acontecer. Então, a nossa vida é o modelo que Jesus pede para que nós alcancemos outras pessoas. Por isso que o nosso testemunho é muito importante. A pessoa que crê em Jesus, ela precisa ter um bom testemunho, ela precisa dar um bom testemunho, né? E muitas vezes nós limitamos esse poder de Deus, dando mau testemunho. E a gente tem que acreditar profundamente que Deus, ele tem uma promessa na nossa vida, né? E eu tava meditando hoje e Deus falou comigo algo assim que na Bíblia existe muitas passagens de oração, grandes passagens fortes de oração de profetas que quando eles oravam, eles diziam assim: Deus, lembra da tua promessa. Lembra, Senhor, daquilo que tu prometeste ao nosso pai Abraão, ao nosso pai Isaac. Lembra, Senhor. Né? Davi orou assim muitas vezes em Salmos. Se você for lá ler em Salmos, Davi fala, lembra, Senhor. Neemias, quando foi orar, porque o muro de Jerusalém estava derribado, Neemias orou e pediu. Ele falou exatamente dessa forma, lembra, Senhor, de tudo que o Senhor prometeu. Então, mas aí eu fiquei refletindo, será que Deus, ele precisa ser lembrado? Ele precisa ser lembrado do que ele prometeu para você? Ou somos nós que quando oramos assim, indagamos Deus, lembrando daquilo que ele nos prometeu? Porque aquilo que Deus faz, aquilo que Deus diz que vai fazer em nossas vidas, ele é fiel e justo para começar e terminar. O problema está na nossa falta de fé, que muitas vezes a gente faz com que as promessas de Deus parem em nossas vidas, né? Então, o que eu quero dizer para você é que você tem que acreditar que a tua vida é a palavra viva de Deus para transformar a vida de muitas pessoas, para salvar a vida, às vezes, do seu irmão, da sua mãe, do seu pai, do seu esposo, dos seus filhos, da sua esposa. E quando a gente passa a acreditar dessa maneira, a nossa postura, ela começa a ser transformada. E eu vou falar mais. O inimigo, ele sempre vai estar ao nosso derredor, querendo nos parar. Então, muitas vezes, os pensamentos que vêm na nossa mente, as acusações, os medos, as inseguranças,
né? As perseguições, porque o inimigo põe, às vezes, pessoas no nosso caminho para nos perseguir, para nos falar que não somos capazes, para querer limitar o poder de Deus, para colocar dúvida no nosso coração, né? Então, muitas vezes, isso daí é levante do inimigo, porque ele está vendo a sua posição. Mas eu quero dizer para você, se mantenha firme. Se mantenha firme, não deixe esse medo, as preocupações, a dúvida entrar dentro de você, sabe? Se mantenha firme, porque é através de você que a tua casa vai ser salva. Isso é uma promessa de Deus. Mas a gente precisa crer e se colocar na posição. Se colocar na posição de servos, de filhos, de herdeiros das promessas. Então, quando os profetas da Bíblia dizem, né, lembra, Senhor, não é Deus que precisa ser lembrado, somos nós. Somos nós que precisa se lembrar das promessas de Deus todos os dias, para nos mantermos em paz, para nos mantermos seguros e convictos daquilo que Deus quer para nós. Não duvide, não duvide. Faça como Jesus aqui diz na sua palavra. Não só farei o que for feito à figueira, mas até a este monte. Qual é o monte que você quer tirar da tua vida e mandar embora? Às vezes o monte é o vício, é a prostituição, é o pecado, é a mentira, é a lascívia, a inveja. Às vezes esse monte é aquele sentimento que você cultiva dentro de você, que você precisa acreditar que se você disser para esse sentimento ruim, sai daqui, vai para lá. Você precisa crer, porque a fé, ela é uma decisão. A gente decide ter fé, a gente decide agir a fé. Muitas vezes, crendo em algo que ainda não aconteceu. Na maioria das vezes é assim, porque a fé, ela é a convicção de fatos que ainda não aconteceram. Então, se você precisa acreditar, você precisa tomar uma posição desse sentimento. Deus, eu não aceito mais. Eu não aceito mais ser assim. Eu não aceito mais agir assim. Eu não aceito mais fazer essas coisas. E você precisa acreditar. Você precisa orar, você precisa decidir, você precisa colocar em oração mesmo, com convicção, que você não quer mais essa vida para você, que você quer ser um referencial de Jesus, que quando você pensar em falar de Jesus, a sua vida já testemunhou antes, porque muitas vezes é até vergonhoso a gente querer falar de algo que a gente não vive. A gente precisa viver Jesus na nossa vida, para quando a gente poder falar, a nossa palavra ter peso, a gente não se sentir envergonhado quando a gente for falar de Jesus. Que nenhuma acusação venha derrubar a nossa palavra. Então, que nesta manhã a gente possa fazer isso e tudo que a gente pedir na oração, crendo receber eis. Olha que promessa que Deus está fazendo. Jesus está nos fazendo esta promessa. Então, qual é a diferença? A diferença é a gente crer, é a gente tomar uma decisão de crer, é a gente começar a agir a palavra. Amém? Então, eu quero falar para você, acredite na tua vida com Deus. Acredite no que Jesus já fez e prometeu e cumprirá. Acredite nas promessas. Lembre você das promessas. Quando você for orar, lembre-se de tudo que Deus já disse que iria fazer e fez e ainda fará na sua vida. Lembre até das pequenas experiências que você já teve com Deus, que elas são muito importantes. Amém? Vamos fechar os nossos olhos neste momento e vamos falar com Deus. Eu quero que você aí, onde você estiver, que você possa se lembrar. Se lembre. Lembre das orações que você já fez e Deus te atendeu. Lembre das vezes que você conseguiu dizer não para os seus impulsos.
Lembre da força que Deus te deu, às vezes, para superar certas situações. Lembre-se, porque muito mais Deus fará. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, nesta manhã, Senhor, o que eu venho lhe pedir, meu Pai, é que o Senhor abrace essa pessoa, que o Senhor faça ela se lembrar, meu Pai, de tudo que o Senhor já fez na vida dela, dos livramentos de morte, dos livramentos de amizades, dos livramentos, Senhor, pecaminosos, dos maus pensamentos. Muitas vezes o Senhor já salvou de doenças, muitas vezes o Senhor já ajudou, às vezes, numa situação financeira, em alguma dificuldade da vida dela, Pai, que ela já enfrentou. Ó Deus, faça essa pessoa se lembrar, meu Pai, do quão grande o Senhor é na vida dela e que o Senhor nunca a deixou sozinha. Muitas vezes, meu Pai, ela orando, ela disse ao Senhor: Pai, eu me sinto sozinho, o Senhor não está vendo a minha situação, tudo que eu estou passando. Mas o Senhor estava lá, meu Deus, no secreto, observando ela, observando as atitudes dela e vendo se a fé dela, meu Deus, alcançaria suas promessas. Porque, meu Pai, muitas vezes somos nós que te limitamos. Muitas vezes o nosso medo nos afasta de Ti, Senhor, as incertezas. Mas, Pai, que neste momento ela possa se lembrar das Tuas promessas e daquilo que o Senhor quer ainda fazer e do quanto que essa pessoa, meu Pai, pode salvar outras vidas, ela simplesmente acreditando em Ti e vivendo a Tua palavra, meu Deus. Ó Deus amado, eu te peço, abraça essa pessoa agora, meu Pai. Acalma o coração dela e leve a ela, Senhor, a Tua luz, a certeza de que o Senhor está com ela, meu Pai, e faça ela caminhar contigo, Deus, se livrando de tudo aquilo que impede ela de vencer, meu Pai. Fortaleça ela para dizer não para o pecado, para dizer não para as suas vontades que possam te afastar de Ti, meu Pai. Fortaleça ela, fortaleça a vida dela, meu Pai. Guarda ela de todo mal, em o nome do Senhor Jesus. E assim, Senhor, eu peço também para a minha vida, que o Senhor possa, Pai amado, continuar me ajudando a levar a Tua palavra. E que não somente levar a Tua palavra, Senhor, mas ser um testemunho vivo da Tua palavra em minha vida. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a Tua palavra, Senhor, seja glorificada em nossas vidas. Amém. E graças a Deus, que a sua vida possa ser transformada, que assim como o Senhor tem mudado a minha vida, possa mudar a sua. E se você precisar de uma ajuda, se você precisar de qualquer coisa, eu vou te dar uma dica. Leia a Bíblia e peça ao Espírito Santo que fale contigo, porque Ele vai falar. Observe os sinais que o Senhor Jesus vai te dar, amém? E graças a Deus.